de vir me ensinar. Então, não, pô, a fala do Hélio é, como de costume, a fala do Hélio é sempre muito boa. Mesmo nos tempos de estudante, no qual nós éramos inimigos, é sempre bom lembrar, as falas do Hélio sempre foram muito boas. Mas algumas coisas acho que têm que ser apontadas, né? Quando a gente discute tanto legalidade quanto a relação da UFSC com seus cursos pagos ou não. Acho que nós poderíamos começar pela discussão mesmo da extensão, e que é muito bom mesmo, né? Quando nós revivemos o CUM, quando o CUM se torna realmente uma discussão que sai de uma sala, de um gabinete burocrático de aprovar ou reprovar processos. Isso é ótimo, estamos discutindo, e quiçá a gente saia dessa sala e continue a discussão lá fora, não só entre conselheiros, mas entre todos, né? A comunidade deveria estar mais bem representada aqui, não digo só em categorias, né? Digo em interesses, né? Nós somos um animal político, como bem lembra o Aristóteles, né? E é importante, eu gostei do método trazido pelo conselheiro Cancellier, de realmente começar de trás para frente, enfim. Mas eu não diria pegar nas questões formais, como o conselheiro Daniel apontou, mas diria pegar numa questão mais benjaminiana, de escovar contrapelo mesmo, pegar algumas questões mais interessantes e mais bem apontadas. Algumas coisas me chamam a atenção, como, por exemplo, a extensão hoje feita na UFSC, que é paga, não paga necessariamente pelos seus estudantes, mas paga a quem ministra, vem como bolsa de ensino. Ensino tem que ser gratuito. São coisas a se pensar. Outra coisa que também tem que ser pensada é a nossa relação de medo com a sociedade. Medo com a sociedade, quando a gente se fecha numa sala e discute, me parece medo de sociedade. Quando a gente se relaciona com a sociedade a partir de cursos pagos ou não, a gente se relaciona com aquela sociedade civil hegeliana, mas nos termos mais abstratos, fetichizados, reificados. A relação não é entre pessoas, mas entre coisas, e a coisa sempre se restringe a dinheiro. Né? Não são pessoas, são coisas se relacionando como pessoas e pessoas se relacionando como coisas. É importante a gente pensar nisso. Mas com relação ao parecer da Selma, que é o nosso ponto de discussão, que eu acho que aqui nós deveríamos sempre retomar, também é uma questão interessante, né, que são as questões interpretativas ou interpretacionais, como alguns também gostam de falar, eu acho péssimo esse termo e suponho que os juristas também odeiam, possíveis da lei. E aí, curioso que, observando que o conselheiro Cancellier, quando aponta os fatos, e aponta muito bem, inclusive, a maioria deles eu concordo, é interessante que o conselheiro Cancellier publicou 7 livros nos 2 últimos anos, 6 deles pela editora da Funjab, mas 2 deles na relação de direito com literatura. Fiquei extremamente interessado em ler um deles, que é sobre Dostoiévski, né, meu escritor favorito, e sobre Dostoiévski dos Trópicos, que é na relação do Machado de Assis com o direito. E é engraçado a interpretação possível, porque o conselheiro levanta como inviável a interpretação da conselheira Selma no seu relatório de vistas, né, seu parecer de vistas, perdão, a partir de desmontar alguns argumentos jurídicos, os quais a maioria eu concordo, inclusive, né, nos ensinou bastante, e nisso eu agradeço, não estou sendo irônico, não é parte da minha personalidade esse tipo de coisa, mas com relação ao artigo 4º, porque o artigo 4º, o conselheiro Cancellier tenta inviabilizar o parecer, apontando que a UFSC não tem um sistema adequado para a divulgação dos fatos, especialmente com relação aos relatórios, né, e com relação aos pagamentos efetuados aos servidores que prestam serviços à Funjab. É importante frisar aqui o artigo 4º, que é a lei das fundações, especificamente, ou seja, então, a lei não diz as fundações, mas as obriga. Começa assim o artigo 4º. Serão divulgados na íntegra, em sítio mantido pela Fundação de Apoio na Rede Mundial de Computadores e Internet, e aí vem realmente os incisos 1, 2, 3, 4 e 5, dos quais constam a relação de pagamentos, a relação de pagamentos efetuados a pessoas físicas ou jurídicas, a prestação de contas, e inclusive o relatório semestral, que se não está no contrato, o contrato em si está irregular, como disse o conselheiro Paulo. É só isso, obrigado.